No Corinthians, cada dia acontece uma coisa Rapaz, estranha, né? Meio fantasmagórica. Outro dia, agora é o Garro, não pode jogar. Não vai jogar, não tá no bid. O Corinthians tinha que pagar uma grana. E tem essa história louca, maluca, do Mateuzinho, o Alícia. O cara veio, treinou, vestiu camisa, mudou de nome. Não, virando a página aqui, nova fase na carreira, agora vai, não sei o que tal. Voltou pro Flamengo. O Flamengo mudou lá as cláusulas, o Corinthians não aceitou. Então o cara que era o reforço reserva do Fagner voltou. Tem ainda o caso do Garro, agora o Corinthians está atrás do Pedro Raul, mas o fato é que, a não ser quando o cara pise no campo, no jogo, ninguém mais acha que esses caras vão jogar. Porque cada dia é um. Loucura, né, o que está acontecendo. É uma loucura. Assim, o Corinthians parece que não pode ver uma vergonha que ele vai lá e quer passar. É, Né? É um festival de constrangimento, porque nesse caso do Mateuzinho, do Matheus França, ele não tinha razão dele vestir a camisa do Corinthians. Né? De fato, as cláusulas que o Flamengo quis impor ao Corinthians são inaceitáveis, né? Querer pegar o jogador a qualquer momento e ter que devolver, né, não ter aquela participação na venda lá na frente. Tem, de fato, o Corinthians fez certo de não aceitar as cláusulas. Agora, por que bota um jogador para treinar? Você faz um treino aberto e você bota um jogador, aquele cara vestiu a camisa do Corinthians. Como é que você bota um cara para vestir a camisa do clube sem ter não só acertadas as cláusulas, então assim, a negociação não estava fechada e o contrato não estava assinado. Então, já né, passou a situação também com todas essas questões de não pagamento, do Garro, né, da inscrição. Então, o Corinthians precisa começar a tomar mais cuidado. Né? Desde o começo do ano, desde o início da gestão do Augusto Melo, é uma sequência de anuncia, mas não vai, fica, inscreve e o cara vai embora mesmo assim. Né? Então, eu vejo uma questão de reputação que parece que não está sendo bem cuidada por uma gestão que sabia que chegava para reestruturar o time. Então, não tem sentido você inscrever ou anunciar um cara que não está assinado, muito menos botar a camisa do clube nele. Né? E a questão do Garro, de novo, passa pela situação financeira do Corinthians. Então, nesse momento, a cautela teria que ser o principal instrumento de trabalho no Corinthians e tem sido exatamente o oposto. Né? Ontem eu estava assistindo um dos programas esportivos de debate com os nossos colegas, né, de pós-jogo, e alguém deu a notícia do Pedro Raul, e um dos comentaristas na mesa riu, sem querer, porque ele falou assim, não, gente, agora vai ser quem? Né? Vai contratar o Messi. Né? O Pedro Raul está no futebol mexicano, que é um futebol rico, né? Não é uma contratação simples. Então, o Corinthians precisa tomar muito cuidado com essas notícias que saem, né? E, ao mesmo tempo, né, talvez mais importante, não fazer nada, não anunciar ninguém, não dar uma notícia, não escrever, não fazer absolutamente nada sem ter um contrato assinado. Porque se tem uma coisa que o Corinthians está fazendo esse ano, do ponto de vista da gestão, não estou falando do Corinthians dentro de campo, o Corinthians do Mano Menezes, mas o Corinthians do Augusto Melo, o que mais fez este ano foi passar vergonha. Né? Foi ainda mais afetar essa reputação que o Corinthians já tinha de não ser um bom pagador, agora também uma gestão atrapalhada, né? Solta a musiquinha dos trapalhões no fundo, de você botar um cara para treinar que não tem contrato assinado. É uma coisa inacreditável, especialmente para uma gestão que eu volto a dizer, sabia que tinha uma reputação a reconstruir e faz esse tipo de coisa, né? Uma pataquada, uma coisa que não está à altura de um clube como o Corinthians. Agora é isso, o Corinthians diz que tem interesse em alguém e a gente, né, dá uma risada sem querer, porque não sabe que notícia a gente vai estar dando semana que vem. Então, sinto aí pela torcida corintiana de estar vivendo isso, porque cria expectativa em cima dos jogadores e não sabe o que vai acontecer no final das contas. Ou não vai inscrever porque não tem dinheiro, ou não vai inscrever porque não assinou o contrato. Então, do lado corintiano, Arnaldo, eles estão dizendo, os corintianos estão dizendo, não, não.
nessas condições que o Flamengo impôs, não tinha cabimento. Sem multa, sem valor estipulado para compra. Se o Flamengo resolvesse amanhã, volta aí, Mateuzinho, que eu estou precisando, voltava. Eram condições realmente que o corintiano falou, pô, isso não tem condição, não vamos fechar esse negócio. Mas, como a Alicia disse, o cara treinou. O Augusto Melo falou, é nosso, tá contratando, mais ou menos como a história do Gabigol, estamos negociando, depois não deu certo. Que é uma. De lado a lado tem questões. As condições impostas pelo Flamengo, os corintianos falam, eles estão completamente equivocados, acham que mandam no futebol. E do outro lado, o Corinthians vai lá e coloca o cara para treinar. E aí paga esse mico. Eu acho que o Marista falou, o Corinthians do Augusto Melo, ele desafia o ditado combinado não sai caro, né? Porque ele não combina nada direito. Não tá nada combinado. Pode ser com os outros clubes, com o jogador, com o patrocinador. Lembrando que no mesmo dia da questão do Mateuzinho, vem a notícia da questão da falta de pagamento ao antigo patrocinador para mudar o patrocinador master, aquele patrocínio milionário e tudo mais. Veja como as coisas se parecem. O Corinthians entrou em campo na estreia do Paulista com um novo patrocinador na camisa, sem pagar a multa rescisória do patrocinador antigo. É mais ou menos a mesma coisa, Tirone. É como colocar um jogador para treinar com a camisa do clube sem contrato assinado. É como apresentar ou trazer ou treinar uma semana com o Garro e não pagar para o time dele, o Talheres, liberá-lo. Até agora não está no bid. É como apresentar o Lucas Veríssimo como grande atração para a temporada, o capitão do time com direitos adquiridos e perder ele na semana seguinte lá para o Catar. É uma série. Cara, você lembrou do Gabigol? Nós estamos falando do Mateuzinho. Cara, é muita barbeiragem. E acho que, como a Alicia falou, não adianta o Augusto Melo, que vem com as duas bandeiras, credibilidade, né? Ele fala muito nessa palavra, e a ruptura em relação à gestão anterior, porque se trata do mesmo clube. Então, ele herda essa coisa que o Corinthians tinha o ano passado de dificuldade financeira, porque ele exatamente sabedor do que estava encarando, né? As entrevistas pré-eleição davam conta de que ele sabia exatamente o barco onde ele estava entrando. E agora, talvez, na ânsia de fazer tudo, um time novo tal, e de descobrir recursos, sei lá, inesperados, ele está tocando o pé pelas mãos. E, de fato, olha, é um início de gestão. Nós estamos ali ainda no mês de janeiro, então ele não completou um mês de gestão, já teve de tudo, cara. Já teve de tudo. Essa do Mateuzinho é mais uma. E é um jogador importante, que poderia, enfim, fazer uma sombra ao Fagner, ser um concorrente à lateral direita, coisa que o Corinthians teve muitos problemas na temporada passada. E assim vai. Talvez agora consiga o Pedro Raul. A Alicia falou, é caríssimo. Vai pagar, mas vai pagar quando? Para quem? Quanto? Como? Vai liberar o jogador? Não vai. Então, é essa situação que o Corinthians, como muita gente fala, é um fenômeno na natureza, como qualquer clube grande. Vai disputar a Copinha, a final da Copinha na quinta-feira. Provavelmente vai ser campeão de novo da Copinha. Tem bons jogadores. Contratou até bons jogadores, mas é uma bagunça, cara. É uma bagunça completa. Você não consegue ter confiança, né? E o treinador nessa, que também quis embarcar, né? Porque ele foi contratado pela outra gestão e continua, ele vai ter que lidar com isso. Ele treinou um time durante 10 dias com Lucas Veríssimo e Garro. Um já foi embora, o outro ainda não conseguiu estrear. Ele provavelmente contava com o Mateuzinho para revezar com o Fagner a partir desse jogo do final de semana, pelo menos. E não vai ter mais o jogador. E assim vai. O Mano Menezes cada vez... Sabe aquela coisa que o professor vê a lista de chamada da escola, mas a escola tem aqueles caras que estão... Ou o aluno já saiu, foi para outra escola, foi morar fora. Aí toda vez o cara tem que fazer a lista de chamada para ver se está todo mundo lá. Aí o mano, Lucas Veríssimo, esse já foi, professor. Mateuzinho, putz, não está mais aqui. Garro, não pode, eu tenho que
tá na diretoria e tal. É assim, imagina o Pagou a treinador do Corinthians. mensalidade ainda, né? Exatamente, exatamente. Mensalidades atrasadas. Então tá assim, o Mano Menezes é um técnico que ele não sabe qual jogador ele vai poder treinar no dia seguinte, né? Qual time que ele vai poder botar em campo. Tá assim. Agora tem esse papo do Pedro Raul, mas como disse a Alicia, né, agora é melhor esperar. Ninguém se mexe. Espera o cara chegar, entrar, fazer gol, beijar o escudo, porque até isso não acontecer, não dá para garantir nada, porque é uma sucessão de pataquadas nessa diretoria nova do Corinthians, com o boné da Vai de Bet, agora vai, aí tem que pagar multa. É muita coisa para um período tão curto de mudança de comando. O Corinthians enfrenta o Ituano, e reflexo dessas confusões todas, ele vai entrar em campo com relacionou só 20 jogadores para esse jogo e vai ter gente do sub-17 no banco de reservas completando para poder o Corinthians entrar em campo. Alicia, sexta-feira você tem o seu quadro aqui no De Primeira com Finanças do Esporte e tem uma matéria hoje do Rodrigo Matos aqui falando sobre como Corinthians, Flamengo e São Paulo triplicaram seus patrocínios com as casas de apostas. Foi um levantamento que ele fez. Os valores somados de patrocínio do Flamengo, Corinthians e São Paulo praticamente triplicaram. Eles saltaram de 91 milhões ao todo para 255 milhões. O maior aumento foi do Corinthians, justamente, que teve esse contrato aí com a Vai de Bet. Todo mundo mudando os seus patamares financeiros aí. Com outras coisas também, né? Tem o avião do São Paulo agora, tem outros acordos comerciais. Matéria ontem do Rosa aqui dizendo que a Crefisa pode até sair da camisa do Palmeiras se tiver uma proposta boa chegando. Enfim, muita grana, né? Muito dinheiro e muitas dúvidas, né? Em relação à capacidade disso se manter, né? Como que isso vai se estabilizar? Porque as casas de apostas chegaram com tudo, né? Elas já vinham muito forte no futebol, né? Se a gente pegar todos os clubes de Série A e B do Campeonato Brasileiro do ano passado, só o Palmeiras não tinha nenhum tipo de casa de aposta na camisa, né? Mas tinha no futebol feminino, que agora é o principal patrocinador do futebol feminino do Palmeiras também, é uma casa de apostas. Então o mercado que já estava, a gente, né, quem acompanha jogo na televisão, nas transmissões, vê muitas propagandas de casas de apostas, já existe essa presença, mas agora elas chegaram de vez e muito pesadamente. Qual que é a dúvida? Isso vai se manter? Isso é um mercado que está começando a ser regulamentado agora. Né? Então, assim, vão começar a pagar impostos como nunca pagaram, vão começar a precisar estar estabelecidas no Brasil. E aí você pega o exemplo do Corinthians, que você citou, a Vai de Bet, é uma empresa que está começando agora e que já, de largada, assumiu um compromisso de 120 milhões por ano com o Corinthians. Isso é sustentável? Essa empresa daqui 3 anos estará de pé com essa capacidade, né, de fazer esse tipo de investimento de patrocínio? Essa é uma dúvida, né? Mesma coisa o São Paulo. E todas essas mudanças, inclusive a do Flamengo, né, que já é um time que tinha uma camisa muito valorizada, aliás, o Corinthians também, é um salto do patrocínio anterior absurdo. Né? Então, essa supervalorização, ela vai se manter? Né? Vai ter alguma outra empresa no Brasil capaz de sustentar esses valores se as casas de apostas não o fizerem? Então, isso para mim é a questão para a gente observar. Né? O que a gente está acostumado a ver na maioria dos casos, no patrocínio master, né, que é aquele do peito da camisa, são empresas já bem estabelecidas e conhecidas pela maioria das pessoas. Não é o caso da maioria das casas de apostas. Tem algumas delas que literalmente acabaram de entrar no mercado. Então vai ser curioso observar isso e vai ser curioso observar como os clubes vão fazer para se manter, para manter esses valores, né? Porque, obviamente, quando você começa a ganhar mais, você começa a gastar mais, né? Isso é natural na nossa casa e é natural nos clubes de futebol. Então, ver se os clubes vão se precaver em relação a essa inflação e ver se essa bolha vai estourar em algum momento. Mas é, de fato, um salto muito, muito grande. E ele não é um salto gradual.
né? Não foi um aumento de 10 milhões, foi um aumento de 30, 40 milhões no caso de algumas camisas. E a notícia do Palmeiras, inclusive, né, como você falou do Luiz, seria também, né, da mesma casa de apostas que entrou no feminino com o maior contrato de futebol feminino da América do Sul, né, que teria interesse também de investir no masculino ao final do contrato com a Crefisa. Então, assim, é muito dinheiro e é um dinheiro que está montado aí sobre uma casa que a gente ainda não sabe, sobre uma estrutura que a gente não sabe ainda quão sólida é. As diferenças são, assim, o mínimo é do tipo dobro. Tem um patrocínio tal, chegou outro pagando o dobro. E é assim que são os números que a gente tem visto aqui. Qual?